Viemos falando do espírito da filosofia oriental. O que é que vocês entendem por oriental? Já sei. Quando vocês ouvem oriental, logo pensam na Índia, na China e no Japão. Mas isto não é o Oriente. Isto é uma pequena parte do Oriente. Aí começou a filosofia. Mas ela não terminou aí, nem a filosofia oriental. Ela foi muito além da Índia, muito além da China, muito além do Japão. Na Índia tivemos a grande filosofia da Bhagavad Gita. Na China tivemos o Tao Te Ching de Lao Tse e o budismo em geral. No Japão tivemos o Zen budismo até hoje, mas isto não é Oriente. Isto é Oriente longínquo, mas temos que incluir no Oriente também o Oriente Próximo, que vai até o mar Mediterrâneo. Tudo isto é Oriente. A Palestina é Oriente. Quer dizer que temos que incluir o Oriente Próximo no nosso programa de filosofia oriental. E felizmente o espírito é o mesmo, tanto na Índia, como na China, como no Japão, seja brahmanismo na Índia, seja budismo e taoísmo na China, seja Zen budismo no Japão, e também o Evangelho da Palestina está no mesmo sentido. Porque tudo isto começa com o centro e se dirige à periferia. Fiz um círculo para este fim. Imagine este centro, o princípio, e a periferia a continuação. Então, o centro só não é a filosofia de que nós vamos tratar. A periferia só também não é a filosofia de que temos que tratar. O centro é o uno. A periferia é o verso, tomando por base a palavra universo, como sempre temos feito. Universo. Uni é do Oriente. Verso é do Ocidente. Nós estamos aqui no Ocidente. Estamos na filosofia intelectual do verso. Estamos tratando, porém, da filosofia racional do uno. Se unirmos o centro com todos os pontos da periferia, se fizéssemos isto, então teríamos o quê? Aqui nós não teríamos mais filosofia oriental. Aqui nós teríamos, como é que vocês chamariam isso? Unir o centro com as periferias. O uno com o verso. Como é que vocês chamariam esta filosofia? Integral, universal ou universica, se quiserem. Temos que preparar a filosofia universal, a filosofia integral, a filosofia universica. Isto é a filosofia completa. Enquanto estamos no centro, estamos numa parte da filosofia. E se vamos para a periferia e nos esquecemos do centro, também estamos numa filosofia parcial. Mas nós temos que fazer filosofia integral. Senão não estamos numa filosofia completa. Filosofia não é só oriental, nem é só ocidental. Ela é integral, universal. A dificuldade é unir essas duas partes. As nossas faculdades aqui no Ocidente só tratam da periferia. Quase nenhuma faculdade trata do centro.
dizem isto é coisa espiritual, isso é misticismo, etc. Eles pensam que não é necessário ir ao centro da filosofia, basta a periferia. Periferia eu chamo a parte intelectual da filosofia, a parte analítica. A inteligência é sempre analítica. Quer provar com silogismos A mais B, quer provar tais e tais coisas. Isto é filosofia analítica. Isto é filosofia intelectualista, que predomina em todas as faculdades e universidades ocidentais, tanto europeias, americanas e brasileiras. Mas devemos convencer-nos de que isto não é filosofia integral. Se nos isolarmos no Oriente, em qualquer país do Oriente, na Índia, na China, no Japão, ou mesmo na Palestina, também não temos ainda filosofia integral. Porque aí temos a alma, mas não temos o corpo da filosofia. Se vocês quiserem só a alma da filosofia, podem ir para o Oriente. Se querem só o corpo da filosofia, vão para o Ocidente, onde já estão. Mas se vocês quiserem uma filosofia integral, vocês não podem dizer que isto só é alma, também não podem dizer que isto só é corpo. A alma não é o homem, a alma é um fantasma sem corpo. Uma alma sem corpo é um fantasma. E um corpo sem alma é um cadáver. Nós não vamos tratar de filosofia cadáver, nem de filosofia fantasma. Vamos tratar da filosofia humana e integral. Porque o homem é o centro de toda a filosofia. Já foi dito na Grécia, no tempo de Sócrates, 4 séculos antes de Cristo. O homem é a medida de todas as coisas. Tudo é medido pelo homem. A filosofia é antropocêntrica. Antropos quer dizer homem em grego. Antropocêntrico quer dizer o homem está no meio. A ciência não é antropocêntrica. A ciência é cosmocêntrica. A ciência trata das coisas cósmicas, isto é, do mundo material e suas leis. Isto é ciência. Ciência é cosmocêntrica. Mas a filosofia não é cosmocêntrica. A filosofia é antropocêntrica. Antes de Sócrates e Platão, aqui no Ocidente, porque a Grécia é Ocidente, a filosofia aqui no Ocidente começou praticamente na Grécia. Antes de Sócrates, apareceram alguns filósofos que queriam fazer da filosofia um cosmocentrismo. Tales de Mileto, por exemplo, e muitos outros. Queriam saber em que consiste a essência do universo. Perderam o seu tempo. Trabalharam 2 séculos sem chegar a um acordo. Pois apareceu Sócrates, o grande iluminado, o grande intuitivo, que nunca escreveu um livro, nunca. Nem nunca lecionou filosofia. Sócrates, de Atenas. Ele disse: o que é que vocês estão fazendo investigando a essência do cosmos, a essência do universo? Nós não estamos interessados nisto. Nós queremos saber qual é a essência do homem. Aí começou com Sócrates a filosofia antropocêntrica. Ele insistiu que o conhecimento do homem é muito mais importante do que o conhecimento do universo. E a gente não pode conhecer exatamente o universo sem se conhecer a si mesmo. Aí começou aquilo que agora se chama autoconhecimento. Hoje a palavra se tornou célebre. Parece que é nova a palavra autoconhecimento. Não é nova. Ela tem mais de 2000 anos de existência. Sócrates já usava isso. E mandaram gravar, como já disse, no grande santuário de iniciação de Delfos, a Grécia.
mandaram gravar as palavras: homem, conhece-te a ti mesmo. Isto é a quintessência da filosofia de Sócrates e de Pitágoras e de Platão. Homem, conhece-te a ti mesmo. O principal da filosofia não é conhecer átomos e astros. Isto é ciência, que vamos respeitar. Mas o centro da filosofia é: homem, conhece-te a ti mesmo. E vive de acordo com o teu autoconhecimento. Quando a gente tem autoconhecimento e não vive de acordo com o seu autoconhecimento, é uma filosofia parcial, não é integral. Mas quando alguém tem autoconhecimento de si mesmo e vive de acordo com aquilo que ele conheceu sobre si mesmo, isso se chama autorrealização. De maneira, estas duas palavras, autoconhecimento e autorrealização, compreendem toda a filosofia antropocêntrica. Esta começou no Oriente Longínquo, provavelmente na Índia, 5.000 anos antes da era cristã. 5.000 anos antes da era cristã, já existia na Índia uma grande filosofia antropocêntrica. Autoconhecimento, saber o que é o homem. Tempo dos Vedas, que vai até 5.000 anos antes de Cristo, do nosso tempo são 7.000 anos. A filosofia tomou o curso do Sol, veio do Oriente e vai para o Ocidente. O Sol nasce no Oriente e vai para o Ocidente. Então, a filosofia progrediu da Índia, do Japão, da China, avançou com o curso do Sol, esbarrou com o Mediterrâneo, que é a linha divisória entre o Oriente e o Ocidente, a Palestina sobretudo. E aí se formou a maior das filosofias orientais, que muita gente não considera como oriental. Eles pensam que o que aconteceu na Palestina 2.000 anos antes do nosso tempo, isso não é oriental. Mas é claro que é oriental. A Palestina é Oriente. Então, a grande filosofia do Oriente se cristalizou, tomou um aspecto muito nítido, muito cristalino na Palestina. Esta filosofia que nasceu na Palestina 2.000 anos antes, vamos daqui a pouco celebrar o ano 2000, para celebrar este acontecimento, se chama a filosofia do Evangelho. Não a teologia do Evangelho. Nós não vamos tratar de teologia, deixamos isto para as igrejas, mas nós não tratamos de teologia do Evangelho. Nós não vamos tratar daquilo que se deve crer, como a teologia faz. A teologia fala para as massas. A massa só pode crer, não pode fazer outra coisa senão crer. Mas nós não estamos fazendo a filosofia de massa, estamos fazendo a filosofia de elite. Para a elite é saber, para a massa é crer. A massa não pode saber, ela só deve fechar os olhos e dizer: sim, senhor, eu creio que é assim, eu creio que é assim, mas não sei nada. Não, nós não vamos fazer assim. Aqui não se exige crença de ninguém. Nenhum de vocês deve ser um crente. Cada um deve ser um sapiente. Saber dá a palavra sapiente. Devemos ser os sapientes da filosofia. Isto é que eu chamo filosofia cósmica do Evangelho. O Evangelho está cheio de filosofia cristalizada de um modo maravilhoso. Na Índia, na China e no Japão, a filosofia é mais nebulosa, é mais vaga, não é muito definida, sobretudo na China e no Japão não é muito definida. No taoísmo da China e no Zen budismo do Japão é muito nebulosa, é difícil enxergar claramente o que é que eles querem dizer.
Na Índia já é um pouco melhor. A Bhagavad Gita já entra na psicologia e filosofia. Que a Bhagavad Gita é muito clara para ser entendida, para ser compreendida, não para ser crida. Não se deve crer na Bhagavad Gita, deve-se saber o que ela quer dizer. Mas a cristalização máxima da filosofia oriental aconteceu na Palestina. Quando um homem que nunca foi filósofo, foi um pobre carpinteiro, ninguém sabe como isto aconteceu, ele nunca frequentou escola, nunca escreveu um livro sobre filosofia, este carpinteiro de Nazaré. Mas ele era um homem tão intuitivo, não era muito analítico, intelectualista, mas era terrivelmente intuitivo. Ele enxergava nitidamente a realidade invisível e falava desta realidade invisível para seus discípulos, que eram, em geral, pobres pescadores e alguns negociantes, e naturalmente eles não podiam compreender a filosofia do mestre, mas guardaram as palavras dele, guardaram e consignaram nos chamados evangelhos. 3 pescadores da Galileia escreveram 3 vezes o que o mestre disse. Mateus, que aliás não era pescador, Mateus era um chefe da alfândega, já era um pouco mais avançado, chefe da alfândega de Cafarnaum, Mateus, escreveu o primeiro relato sobre as palavras do grande mestre de Nazaré. Depois veio Marcos e veio João no fim, os 3 galileus, os 3 judeus, propriamente galileus. Do norte da Judéia se chama Galileu e no sul é a Judéia. Então esses 3, um era o chefe da alfândega de Cafarnaum, os 2 outros eram pescadores lá do mar da Galileia, consignaram por escrito, porque naquele tempo ainda não havia analfabetos. Isto é invenção nossa, analfabetismo é invenção nossa. Nesse tempo ninguém era analfabeto, ninguém, era proibido. Em Israel não havia um analfabeto, era proibido não saber ler e escrever, porque eles tinham a obrigação de ler os livros sagrados do Antigo Testamento, sobretudo os Salmos. Os Salmos de Davi faziam parte da vida nacional de Israel. Conhecer os Salmos, conhecer os 5 livros de Moisés era obrigatório. Conhecer os livros de Salomão, do grande rei de Salomão, era obrigatório. De maneira que era proibido ser analfabeto naquele tempo. Os pescadores da Galileia não eram analfabetos, como alguém disse num livro que eu li, que diz que Jesus escolheu pobres analfabetos. Não escolheu nenhum analfabeto, porque não havia. Todos sabiam ler e escrever naquele tempo. Então eles escreveram na sua língua o que o grande mestre de Nazaré, o carpinteiro, tinha dito na grande sabedoria intuitiva. Finalmente apareceu um que não era judeu, que era grego, pagão grego, chamado Lucas, um médico muito culto. Ele escreveu por último a mesma filosofia do Cristo. Ele nunca viu o mestre, mas ele se informou com todas as testemunhas presenciais dos fatos, como ele diz no princípio do evangelho dele. Eu me informei com todas as testemunhas presenciais dos fatos, para saber exatamente o que é que o mestre de Nazaré disse. E então apareceu um evangelho mais científico, mais erudito do que os 3 primeiros. É o mais agradável para ler, ao menos para mim, é Lucas, o evangelho de Lucas. É muito humano, muito humano. E assim nasceu a grande filosofia cósmica do Evangelho.
Se eles tivessem inventado o que escreveram, eles teriam sido uns grandes sábios, mas eles não eram sábios. Os pescadores e o chefe da alfândega não eram homens sábios, e um médico também não tinha grande sabedoria, tinha ciência da medicina, mas não tinha sabedoria. Mas eles não entenderam bem o que escreveram. Consignaram automaticamente o que eles tinham ouvido. Isso foi bom. Não interpretaram nada. Nunca deram a sua opinião sobre o que escreveram. Simplesmente reproduziram automaticamente, quase como um computador, reproduziram fielmente o que tinham ouvido, sem entender. E assim nasceu a culminância da filosofia cósmica do Oriente. Quer dizer que temos aqui o Oriente completo: Índia, China, Japão e Palestina. Tudo isto faz parte do espírito da filosofia oriental. Nós começamos pelo outro lado. Começamos pelo lado de fora. Eles começaram pelo lado de dentro. A intuição é central. A análise é analítica. A análise é intelectual, vamos dizer. O centro é racional. A periferia é intelectual. O Ocidente começa no intelectual e procura chegar até o racional. O Oriente começa no racional e às vezes não sai daí. Por grande parte, o Oriente nunca saiu do racional, que nós chamamos o espiritual. Mas a palavra espiritual não é palavra filosófica, é palavra teológica. Nós não usamos a palavra espiritual, usamos a palavra racional. Agora, como vocês estão acostumados a confundir intelectual com racional, é um pouco difícil de explicar a diferença. Mesmo as nossas benditas faculdades não fazem a menor diferença entre intelectual e racional. Quando alguém é muito intelectual, dizem que é um racionalista. Coitado. Racionalista é a maior honra que se pode dizer de alguém. Racionalista é quem se guia pela razão. Em grego, a razão se chama logos. Logos é a razão. Quem se guia somente pela inteligência, pelo nous, como diziam os gregos, este é intelectual, periférico. Mas quem se guia principalmente pela razão central, este é um homem avançado. A intuição é da razão. A análise é da inteligência. Mas nenhuma nem outra são filosofia integral. Nós não podemos isolar-nos na filosofia puramente racional. Nem podemos isolar-nos na filosofia puramente intelectual. Nem na intuição central, nem na análise periférica. Não podemos. Temos que procurar um caminho para unir as duas partes da natureza humana. Porque a natureza humana é racional no centro e é intelectual nas periferias. Quem nunca sai das suas periferias, que nós chamamos do ego, as periferias, não é um homem integral. Quem somente fica no seu centro, no eu, e nunca vive de acordo com o seu eu, então nós dizemos que é um homem espiritual. Que um homem espiritualista é um homem místico, qualquer coisa parecida. Mas nem o intelectual, nem o racional, que nós chamamos de místico, são homens integrais. De maneira que todo o problema da nossa filosofia é como unir o centro com a periferia e como fazer da nossa filosofia uma coisa homogênea, completa, total e integral. Esse é o nosso grande problema.
E se algum dia a filosofia penetrar todo o Ocidente, suponhamos que a filosofia que começou no Oriente, esbarrou no mar Mediterrâneo e, em pequenas parcelas, atravessou o Oriente Médio, que é a Palestina, e entrou na Europa e até nas Américas. Suponhamos que toda a filosofia oriental, em vez de chegar até o Mediterrâneo, atravesse o Mediterrâneo, invada toda a Europa e depois transponha o Oceano Atlântico e entre nas Américas. O que é que ia acontecer? Então seria uma filosofia integral, porque o centro oriental mais as periferias ocidentais, a racionalidade oriental e a intelectualidade ocidental dariam uma filosofia completa. Mas isso não vai acontecer tão cedo. Não aconteceu em 7.000 anos, porque a filosofia já tem 7.000 anos. 7.000 anos no Ocidente, no Oriente, e 2.000 anos, 2.500 mais ou menos, no Ocidente. No Ocidente, a filosofia começou praticamente com a Grécia. Na Grécia, a filosofia começou 500 antes de Cristo. 500 anos antes da era cristã, surgiu em Atenas, em Alexandria da África, a filosofia ocidental, baseada em grande parte na filosofia oriental. Vocês vejam bem, no Ocidente apareceram Sócrates, o pai da filosofia grega. Esse é o grande discípulo Platão. Não vamos falar de Aristóteles, porque Aristóteles está mais na linha intelectual do que na linha racional. Mas Sócrates e Platão estão inteiramente na linha racional, na linha intuitiva. Depois apareceram os grandes neoplatônicos, os neoplatônicos de Alexandria. Naquele tempo, Alexandria é uma cidade no norte da África, no Egito. Hoje é um montão de ruínas. Eu estive lá e ninguém sabia dizer onde é que tinha existido. Era Alexandria. Mas no tempo em que nasceu a filosofia grega, Alexandria era uma cidade muito grande e bonita, e era o centro da filosofia neoplatônica. Os discípulos de Platão se chamam os neoplatônicos. Viviam 3 grandes corifeus da filosofia grega em Alexandria. Um era pagão, outro era judeu e outro era cristão. O pagão se chamava Plotino, um grande filósofo neoplatônico, intuitivo e místico. O outro era judeu, Filo, também era neoplatônico. E o terceiro, no princípio da era cristã, era Orígenes, um dos grandes pensadores da filosofia cristã do 3º século da nossa era. Esses viviam em Alexandria, no norte da África. E realmente eles representavam a filosofia oriental, porque eles eram muito mais intuitivos do que analíticos, muito mais racionais do que propriamente intelectuais. E depois a filosofia foi avançando da Grécia e do norte da África. O norte da África naquele tempo era o berço de grandes gênios. Quando nós falamos hoje de africanos, nós achamos que é uma gente muito atrasada, e parte também é. Mas naquele tempo, havia no norte da África, no Egito, o Egito é África, grandes gênios. Imagina, Moisés é africano, Moisés é africano, nasceu no Egito. Foi um dos maiores homens da humanidade. Antes de Cristo, talvez não existia um homem maior do que Moisés. Um homem extraordinário. E um homem perfeito de corpo e de alma.
Moisés nunca esteve doente. Nunca. Não consta nenhuma doença de Moisés. Viveu 120 anos, diz o texto, em perfeita saúde e em perfeita juventude. Ora, viver 120 anos em perfeita juventude, sem decrepitude senil, é uma coisa rara, é uma coisa extraordinária. E sem ter doença, Moisés não esteve doente, nunca, nem morreu. Transformou o seu corpo material num corpo astral. Isso seria a perfeição do homem. Se nós pudéssemos, no fim da vida, transformar o nosso corpo material, que agora temos, num corpo imaterial, mas num corpo astral, que é pura energia. Astral é pura energia, sem matéria. Energia sem matéria se chama astral. Então nós seríamos perfeitos. Não precisávamos nem morrer. E também não precisamos ter doença. Agora estamos cheios de doenças e a cada momento estamos em perigo de morrer. Ou de velhice, ou de acidente, ou de doença, não sabemos. Mas os grandes homens não morrem. Eles têm a possibilidade de transformar o seu corpo material num corpo astral. Moisés o fez. Não morreu. Não consta nada morto no túmulo de Moisés. Foi o maior homem antes do Cristo. Não tem dúvida nenhuma. Bem, ele é africano. Há outros africanos extraordinários. Agostinho é africano. Santo Agostinho, o grande filósofo e teólogo do cristianismo do 3º e 4º século. Ele nasceu no 4º século, morreu no 5º século. Não. 370 é 4º século e 480 é 5º século. Ele é africano. Escreveu 103 obras filosóficas profundas. Agostinho é africano. Norte-africano. Tertuliano, outro grande africano de Cartago, Tertuliano, um grande sábio. E depois Hermes Trismegistus, que os africanos chamavam o Tot, o grande Tot, que era um grande sábio, um grande filósofo, é africano, do Egito. Quer dizer, na África já produziu grandes gênios. Orígenes, que já nomeei há pouco como neoplatônico, era um grande gênio intuitivo. Isto foi no tempo passado. E todos eles tinham recebido a sua filosofia do Oriente. Havia contato entre a Índia e a Grécia e o norte da África. Havia. Pitágoras foi para a Índia. Pitágoras, o grande iniciado, ele esteve muito tempo na Índia e voltou da Índia com a sabedoria oriental. Introduziu no sul da Europa, que é a Grécia, a filosofia oriental, e no norte da África, a Alexandria, a filosofia oriental. Depois, pelos séculos além, a filosofia foi avançando rumo ao oeste. Eu já disse, a filosofia toma o curso do sol. Ela começa no Oriente e vai para o Ocidente. Na Europa houve grandes pensadores filosóficos. Grandes, não só na Grécia e na África, mas também no resto da Europa. Mesmo na Idade Média, temos grandes pensadores. Por exemplo, Meister Eckhart, tão citado hoje em dia e tão ignorado. Meister quer dizer mestre. Ele se chama Eckhart, alemão. Era superior dos padres dominicanos da Alemanha, superior geral dos padres dominicanos da Alemanha, Meister Eckhart. Falava em Colônia, na Alemanha Ocidental. Falava, era um grande pensador, como os grandes pensadores gregos. Era absoluto monista, místico monista. Místico é aquele que tem intuição racional,
que está além da inteligência. Isso é o místico. Também se chama monismo. Quando alguém vê Deus não como uma pessoa, mas como a alma do universo, como a vida universal, como a consciência cósmica, esse é monista. Meister Eckhart era monista. Pregava na Catedral de Colônia o puro monismo. Para ele, Deus não é uma pessoa que mora em alguma região do universo, como pensam os teólogos. Não. Deus, para ele, era uma realidade, uma essência, a vida universal, a consciência cósmica, a realidade cósmica do universo, que alguém chamou a alma do universo. Isto é ensinado pelo grande intuitivo Meister Eckhart. Alguns livros deles existem em português, mas muito poucos. Não são livros para o povo, para a massa, porque a massa só pode compreender Deus como pessoa. Se vocês falam a uma criança que Deus não é pessoa, que Deus é a alma do universo, que Deus é a vida universal, que Deus é a consciência cósmica, a criança não vai entender nada. Para a criança, a gente tem que dizer que Deus é uma pessoa que mora em alguma região do universo. Isto propriamente não é verdade. Mas quem é que pode dizer às crianças grandes verdades? A gente tem que contemporizar com a criança. Ainda não temos um catecismo para crianças, porque esse catecismo que nós aprendemos está cheio de invenções humanas. Mas nós devíamos ter um catecismo baseado na verdade, mas em linguagem infantil. Alguém quiser escrever, escreva. Como se deve ensinar a uma criança o que é Deus? Não é fácil. Não é fácil. Porque a criança pensa em termos de personalidade. E não pensa em termos de universalidade, que é muito difícil para a criança. Mas os grandes monistas não são crianças. São homens muito avançados. Esses existiram na Europa. E não existiram outros grandes iniciados na Europa, monistas e místicos. Mas em nosso tempo também há. Bergson, o grande filósofo francês do nosso século, Bergson, é do nosso século, pouco falecido, poucos anos. Bergson escreveu obras maravilhosas que estão dentro do monismo universal. Ele considera Deus não como pessoa, mas como a alma do universo, como a vida universal, como a consciência cósmica do mundo. Bergson. E Pascal, outro francês, Blaise Pascal, um grande matemático, um grande cientista, que escreveu aquele livro Pensamentos, pensée em francês, traduzido como pensamento, está cheio de intuição mística. Quando ele diz que o coração tem razões de que a razão nada sabe, ele fala como um monista. Coração, ele entende a intuição, e razão, ele entende a análise. Vamos traduzir as palavras de Pascal e dizer: a razão tem razões de que a inteligência nada sabe. Isto é o sentido das palavras de Pascal. A razão, o Logos, tem razões de que a inteligência nada sabe. Ele diz: o coração tem razões de que a razão nada sabe, na linguagem daquele tempo. Mas em nossa linguagem seria isso. O intuitivo sabe de coisas de que o analítico não sabe nada. O intuitivo é o racional. O analítico é o intelectual. Pascal foi um grande gênio. E em nosso século, Albert Schweitzer não foi um grande iniciado, um grande místico, um grande monista? Albert Schweitzer, que saiu da Europa, foi para a África
para viver no meio dos africanos, 52 anos, abandonou todo o conforto da Europa e toda a glória que ele já tinha como grande pensador e se enterrou lá no fundo da África, nas matas da África tropical, para servir aos pobres africanos durante 52 anos. Viveu como um grande sábio no meio dos ignorantes. Albert Schweitzer. Quer dizer, os grandes iniciados não estão somente no Oriente. Nós temos grandes iniciados no Ocidente. Se alguém compreendeu o que eu escrevi sobre Einstein, já deve ter compreendido um pouco da intuição, porque Einstein era terrivelmente intuitivo. Era muito analítico como cientista, mas era muito intuitivo como matemático. Também era um grande intuitivo. E no primeiro semestre eu falei muito num outro homem do nosso tempo, Viktor Frankl, porque ele já não estava na inteligência, ele já estava na pura razão. Ultrapassando a inteligência, a gente entra na razão, que é muito além da inteligência. A razão é central, a inteligência ainda é periférica. Então, os que estão na racionalidade pura se chamam os monistas, ou os místicos, ou os iniciados. Esses estão todos no plano, no centro da razão. Nós temos muitos destes e muitos outros. Quer dizer, a filosofia começa no Oriente, avança para o Ocidente, e se ela dominar todo o Ocidente, daqui a milhares de anos, é claro, não de poucos séculos não vai acontecer, porque a evolução anda com passos mínimos em espaços máximos. Não se esqueçam desta verdade. A evolução, sobretudo a evolução mental e racional, caminha com passos mínimos em espaços máximos. Em um século, a evolução avança 1 milímetro. Em 1 milênio, ela avança 1 centímetro. Vamos falar em centímetros, é bobagem, porque a verdade não tem milímetros nem centímetros. É uma comparação que eu faço. A evolução ascensional, que vai para cima, a evolução e o aperfeiçoamento da natureza humana, que é a evolução, que começa com os sentidos, passa pela inteligência e culmina na razão. Isto é evolução. Nos sentidos nós somos como animais, nós temos os mesmos sentidos que qualquer animal. Na inteligência nós já somos diferentes. O animal não tem a nossa inteligência. A inteligência humana é privilégio nosso. Então, alguns param na inteligência, mas alguns ultrapassam a própria inteligência e chegam até a razão, até a racionalidade. Ultrapassam o nós e entram no logos, como diria Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, aquele grande cientista e filósofo francês, diz que o homem vem da ilosfera, passa pela biosfera e está agora na noosfera e futuramente ele vai estar na logosfera. Muito bem feita essa classificação de Teilhard de Chardin. E ainda não entramos na esfera da razão, a logosfera. Mas, diz o Teilhard de Chardin, algum dia a humanidade vai ultrapassar a própria noosfera da inteligência e vai entrar na logosfera da razão superior. Se nós estivéssemos na racionalidade, na logosfera, nós não íamos matar uns aos outros como estamos fazendo, não havíamos de roubar e defraudar uns aos outros como estamos fazendo. Isto é próprio da inteligência. A inteligência é muito perversa, mas a razão é sagrada. A razão não comete mentiras,
não comete ladroeira, não comete homicídio, não comete nada disso. Então seria a humanidade perfeita, se a humanidade fosse racional e não apenas intelectual. Mas isso não vai acontecer tão cedo. Há sempre alguns homens que avançam na evolução. São indivíduos, mas a massa não. Alguns homens avançam terrivelmente em pouco tempo. Yogananda, no livro Autobiografia de um Yogi, aquele livro que foi traduzido lá da Índia, Paramahansa Yogananda diz: o que o homem comum faz em 20 séculos, o homem racional pode fazer em 20 anos. Nós podemos fazer um progresso de 20 séculos em 20 anos, se usarmos os meios necessários, que é sobretudo introspeção, introversão e meditação. Pela introspeção, olhando para dentro do nosso centro, nós podemos acelerar a nossa evolução terrivelmente. Não precisamos de 20 séculos para avançar. Basta 20 anos, talvez nem 20 anos. Os grandes iniciados não viveram muito tempo em geral. Eles fizeram muito em pouco tempo, porque se concentraram terrivelmente no seu centro. Descobriram o seu centro, a sua fonte, e por isso progrediram mais. Vamos supor que a humanidade algum dia faça este circuito do Oriente para o Ocidente. Quando chegar aqui, nas Américas, tem que transpor os Andes, as grandes cordilheiras dos Andes, atravessar o Oceano Pacífico e voltar outra vez para o Oriente. Que depois do Oceano Pacífico vai encontrar o Japão, que é um país do Oriente. Então vai voltar atrás? Não. Se a humanidade fizer este circuito, Oriente, Ocidente e mais Oriente, então vai entrar numa filosofia perfeita e integral, porque vai unir todos os elementos, tanto do Oriente como do Ocidente, vai fazer uma harmonia, um equilíbrio entre os elementos internos que são da Oriente e os elementos externos, entre a razão mística do Oriente e a inteligência analítica do Ocidente, unindo todos os elementos de evolução, chegaria outra vez lá para o Oriente, mas completamente diferente. Seria uma filosofia integral. Isto talvez aconteça algum dia. Com alguns já aconteceu, mas são indivíduos. Com a humanidade, como a humanidade, não vai acontecer tão depressa, porque as massas são vagarosas, as elites avançam muito depressa. E quando eu falo de elites, eu não falo de elite social ou elite financeira, como é isso, não tem nada a ver com isso. Elites de evolução, elites evolutivas, porque há homens que progridem muito depressa e outros que progridem vagarosamente ou não progridem mesmo. Isso depende da intensidade da consciência. Quando alguém pensa que ele é o seu corpo, não vai progredir. Quando ele pensa que é a sua inteligência, vai progredir um pouco, mas não muito. Mas quando ele sabe que ele é a sua razão, o seu centro, o seu eu, o seu espírito, como dizem as religiões, então ele entrou no seu centro e no centro ele pega toda a força para transformar as suas periferias. Mas quem nunca entrou no seu centro, quem nunca fez autoconhecimento real, não pode fazer autorrealização. A autorrealização é o progresso da natureza humana, baseado no autoconhecimento. Então,
Quanto mais autoconhecimento alguém adquire, tanto mais rapidamente ele progride. E por que deve progredir? Porque a natureza humana não é ainda perfeita. Ela é realizável, mas não está realizada. Nós podemos aperfeiçoar-nos, não somente o corpo, não somente a inteligência, mas a natureza integral do homem tem que ser aperfeiçoada. Isso só se pode fazer pelo autoconhecimento que produz a autorrealização. Autoconhecimento é a raiz, autorrealização é a árvore toda. Quer dizer, este é o curso do pensamento. Eu vou tratar durante este ano da filosofia cósmica do Evangelho. Não no sentido teológico, que se serve a religião, para crer, nada disso. Mas eu vou escolher muitas palavras do grande mestre de Nazaré, no que ele disse a seus discípulos, e explicar filosoficamente, segundo o nosso modo de pensar, intelectual e racional. Isto é que vai ser o nosso assunto durante este ano. Isto eu chamo filosofia cósmica, não filosofia religiosa, nem teologia, nem nada disso, mas filosofia. Muitas vezes as palavras dos grandes mestres são interpretadas pelos seus discípulos erradamente. Aconteceu também com o Evangelho. Não pensem que Jesus tenha pensado tudo o que nós pensamos do Evangelho. Nós temos as palavras, mas não temos o sentido. As palavras podem ser interpretadas de muitos modos. E a teologia interpreta de um modo as palavras, que a gente deve crer. Acabou-se. Bem, isso é teologia. Nós não podemos contentar-nos com teologia. Nós devemos ultrapassar qualquer crença, que é teologia, e chegar até a sapiência, que é filosofia. Isso é que nós vamos fazer. Saber intuitivamente o que o grande mestre de Nazaré quis dizer com certas palavras. Ele fala 3 anos consecutivos na sua vida pública de um único ponto. O reino dos céus está dentro de vós. Sempre falou deste reino dos céus. Então todos pensavam que era um reino fora, lá fora, organizado politicamente, socialmente. Eu disse, não. Eu não estou falando de um reino de fora. Eu estou falando de um reino de dentro do homem. O reino de Deus não vem com observâncias externas, com regulamentos externos. Nem se pode dizer ei-lo aqui, ei-lo acolá. Não. O reino dos céus está dentro de vós. Imagina dizer tais coisas. Isso é uma tremenda filosofia cósmica. Que o reino dos céus está dentro de cada um de nós, dentro do nosso centro, do nosso eu central, da nossa racionalidade central, é muita filosofia.